Paz do Senhor, irmãos. Estivemos uns dias ausentes, estou dando risada com humanos aqui, porque agora ele se tornou papai, glória a Deus. Ele recebeu da parte do Altíssimo aquela belezinha chamada Mirella, que eu brincando chamei de Quirela, não é? Num sentido carinhoso, para dizer aquela coisa miudinha, quebradinha, pequenininha. E por isso ele teve dar atenção à esposa, teve um parto um tanto complicado e passou umas 2 semanas, 3 semanas também lá no emprego, e nisso nós nos ausentamos das gravações, mas estamos aqui. Desta vez, irmãos, eu não quero me demorar muito, que é um tema simples, pequeno. Eu quero falar sobre o nome que eu tenho usado no lugar do nome Jesus. Eu não tenho nada contra o nome Jesus, sempre preguei sobre Jesus, ele é o meu Salvador. Eu fui batizado em nome de Jesus, como o livro de Atos assim se descreve, que os apóstolos o fizeram. Porém, com esta facilidade que temos hoje na internet, tivemos acesso a algumas informações sobre o nome do nosso Salvador e o nome do Criador, nosso bendito e amado Deus. Dizendo que não é salutar, não é honroso chamá-lo de Deus, não é? Porque a palavra Deus vem da palavra Zeus. Eu não sei se isso procede ou não, honestamente não sei. E como no inglês, que é chamado de God, quando há uma diferença de uma única letra, né, de God para dog, não é? Então dog é cão, não é? Ou cachorro, e eles então, alguns afirmam que este nome foi dado para ferir a dignidade do Criador, coisa que para o cristão, para o homem, para a mulher que nasceu de novo, nunca existiu. Porém, se eu aprendo ao ler que o nome original, o nome na língua original do Salvador não é Jesus, eu não vou aqui falar muitas coisas sobre isso, mas é Yahushua, não é? Então, por que eu não devo chamá-lo de Yahushua? Mas, como alguns afirmam, o nome do glorioso eterno Deus, louvado para sempre seja o nome dele, é Yahu, aleluia. Então, os judeus falam o nome Yah, não é? Alguns escrevem com Y, dependendo da fonética, outros escrevem com J, não é? Me parece que a língua hispana escreve com J, e nós aqui no Brasil usamos o Y para dizer Yah. Muito bem, então eu quero só dizer a você porque eu estou usando o nome Yahushua. Porque quando você fala, e a Bíblia diz, os Salmos, aleluia, então por que eu não posso usar o nome, ou perdão, não é que eu não posso usar, por que eu não uso o nome Yeshua? Porque não é um nome que está relatado de fato, é o nome que o judeu usa, mas honestamente eu não posso basear a minha direção de vida naquilo que os judeus dizem. Por quê? Porque o judeu é orientado a não revelar o nome. Então, não por ele ser mau caráter, ele é orientado, enfim, para que o nome do Eterno não seja vulgarizado, não é? E, curiosamente, foi vulgarizado sem o povo saber o nome verdadeiro. O profeta Jeremias dirige-se a Israel e diz que por causa de Israel o mundo não conheceu o nome do Eterno. Eles têm uma interpretação. Quando Moisés recebeu os mandamentos no monte, onde o Altíssimo diz, não falarás, não usarás o nome do Eterno, do Criador, do Altíssimo, em vão, inutilmente. Bem, daí eles tiraram a ideia de que não se poderia falar quase nunca, porque poderia ofendê-lo. Ora, se você me chamar de Horácio, por certo, você não me ofende, porque eu sou Horácio, não é? Se você me chamar de servo inútil, aí você me ofende. Por quê?
porque nem a isso eu cheguei. Eu não consigo ser inútil. Eu estou muito longe da inutilidade, segundo as Escrituras. Então, compreenda, existem nomes e regras que nós usamos que a mim, Horácio, use o que você quiser, é de fora o íntimo. A mim, Horácio, não procede. Por exemplo, uma irmã na minha igreja, até quero falar com ela, dizer para eu falo para ela parar com isso, mas ela não para. Ela se dirige a mim com o título de reverendo. Reverendo é aquele que é digno de reverência, não é? Não, irmãos, eu não aceito esse título. Quem cria esse título é quem deseja isso, quem deseja ser reverenciado. Eu não desejo coisa alguma desse tipo. Eu sou um irmão em Cristo, eu sou um talmidinho, um discípulo de Yahshua. Mas voltando, então eu poderia dizer Yeshua, ou Yeshua Hamashia, ou Yahushua Hamashia. Yahushua não é errado, é o correto. Mas eu uso Yahushua. E por que eu uso Yahushua? Porque quando eu leio nas Escrituras que no céu os anjos cantam aleluia, eles não dizem aleluia, não é? Então, o nome, a palavra hebraica é alehu, não é? Yah, alehu, que é louvado, e Yah, louvado seja o eterno Deus de Abraão, glória ao nome dele, de Isaac e de Jacó. Não há outro Deus, querido irmão, não há outro nome, não há outro. Muitas escrituras foram escritas, não é? Muitos livros foram postados. Muitas pessoas odeiam Israel, mas foi Israel que Deus gerou, Deus criou. Israel não é uma nação escolhida, como o povo escolhido. Não, Israel não existia para Deus escolher. Israel foi gerado, não é? Por isso, entenda, por isso que o primeiro casal, o Abraão e a sua esposa Saraí, ou Abraão e Saraí, e Sara, não puderam ter filhos, porque para que ficasse já de início manifestado o milagre, as dificuldades, as impossibilidades da nossa vida e a manifestação do glorioso Deus. Por isso, Deus permitiu que fosse extinguida toda e qualquer possibilidade para que ele entrasse com a sua providência, para que ele entrasse com o seu poder e se fizesse conhecido de maneira extraordinária. Bendito para sempre seja o nome do nosso Deus. Bem, então, quando eu leio que a palavra é aleluia, então, se fosse Yeshua, seria aleluia, não é? Mas é aleluia, porque Iá é o nome do Eterno. E o nome do Salvador, segundo todos dizem, é o nome do poderoso Deus e a contração da palavra Salvador, não é? Por isso que é Iá, Iau, não é? Yahushua. Só isso, só queria explicar isso. Ao dizer isso, irmãos, eu não estou querendo ser mestre, nem dizer que quem não fala isso é errado. Nada disso, irmão. Você vai me ouvir falar de Jesus, porque algumas vezes eu percebo que eu preciso manifestar na minha palavra o nome de Jesus, porque é o nome conhecido. Se eu falar Yahushua, as pessoas vão ficar sem entender. Mas Yahushua é o nome do nosso Salvador, não é? Glória ao nome dele para sempre. Então eu deixo esse texto com você, essa palavra, explicando por que eu o chamo de Yahushua. Amém? Alguém pode chamar de Yeshua, para mim não há nenhum problema, eu sei de quem se trata, não é? É o nosso maravilhoso e glorioso Salvador, que tem conduzido minha vida em triunfo, que tem me dado a alegria e o direito de servi-lo durante toda a minha existência. Eu era garoto, fui criado na igreja, nascido em lar cristão, e depois me afastei, na mocidade voltei, e nunca mais me afastei, nunca mais
deixei um dia sequer de falar deste nome precioso, do poder que está contido neste nome, não é? O poder infinito, o poder inesgotável, o poder absoluto que está no nome de Yahshua HaMashiach, o bendito Salvador da humanidade. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas informações, me parece que os crentes, os cristãos, estão deixando a Santa Bíblia para se tornarem ensinadores de coisas que não procedem das Escrituras, mas que procedem da academia. E eles dão tanto valor à academia e se dedicam tanto à academia que acabam morrendo espiritualmente. Sim, são bem aceitos, são reverenciados, não é? No mundo secular, no mundo religioso, mas isso não vale nada, querido irmão. O que vale é você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Para terminar esse vídeo, eu queria falar uma coisa a mais. Eu não gosto de títulos, eu não gosto do título, por exemplo, pentecostal, nem carismático, nem full gospel, ou evangelho pleno. Por quê? Porque me coloca dentro de caixas, e eu não quero ficar dentro de caixas, embora reconheça todos esses nomes como legítimos. Mas eu sou um crente que crê em toda a Bíblia, em todo o Evangelho, como está escrito. Você diz que é para falar em línguas, se fala em línguas e fim de assunto. Mas só um comentário. Um rapaz postou na internet, alguém dizer o seguinte: não, falar em línguas é nada, só que ele nunca falou em línguas. Você que tanto combate, você não foi batizado com o Espírito Santo. Então você não sabe nem o que é. Você pensa, porque você foi numa academia e prepararam tua mente, assim como prepararam os esquerdistas, não é? Prepararam a mente desta geração que acha que é inteligente e se tornaram todos esquerdistas, defensores raciais e se somam aos movimentos, não é, diabólicos, não é? Como no caso do feminismo. Por que eu digo que é diabólico? Porque a Bíblia não diz isso. Então, tudo que é contra a Bíblia é diabólico. E eu vejo pessoas, não temos que ponderar. Não temos que ponderar coisa nenhuma. Eu sigo a Bíblia. Eu sigo a Deus e ao seu Filho, e ao Yahshua HaMashiach. Eu não vou seguir o que a psicologia, que até hoje ninguém sabe se é ciência ou não. Uma hora diz que é reconhecida, daqui a pouco diz que não é mais. Então você vai seguir se você quiser. Então, voltando só para encerrar, falar em línguas só pode falar sobre isso quem de fato cheio do Espírito Santo. Não pense você que pelo fato de algumas pessoas estarem aí falando em línguas na televisão e nos vídeos, aquilo seja necessariamente falar em línguas, ou aquelas pessoas sejam batizadas, cheias do poder de Deus, batizadas com o Espírito Santo de fato. Porque virou um teatro. Hoje o pregador do Evangelho é mais um ator, não é? Ele faz trejeito, ele grita, ele imposta a voz, ele urra. Porque se ele não fizer isso, as pessoas não ficam extasiadas, não é? E nada disso é Espírito Santo. Nada disso. Podem achar ruim à vontade, não tem problema. Mas o Espírito Santo não é exatamente isso. Quando o Espírito Santo se manifesta, quebrantamento existe de pessoas morderem os lábios e não conseguirem falar uma palavra, contritos no seu coração. O Espírito Santo nos leva a uma ordem, não é, que ele determina, não que a religião determina. Então não é a ordem do púlpito. Ei, quem é pentecostal aí, jogue a mão para cima, sai do chão. Isso é coisa do carnaval da Bahia, meu amigo. Isso não é nada de Deus, isso é dessa geração desviada e tal. Então, antes de você falar sobre falar em língua, seja batizado com o Espírito Santo, e aí você vai saber a diferença. Mas não seja batizado dogmaticamente. Não seja batizado religiosamente. Eu ouvi uma mulher telefonou para um certo bispo no rádio e disse assim: bispo, eu estou assim, com problemas assim, enfermidade assado,
E ele falou, a irmã já é batizada com o Espírito Santo? Não. Então o problema é esse. Oxente, ele descobriu um problema novo. A irmã precisa ser batizada com o Espírito Santo. Pois não, bispo. A irmã quer ser batizada. Olha, o que ela vai responder? Claro. Então, você crê. Então, repete comigo. Repetir uma oraçãozinha dogmática. Ó Deus, eu peço o Espírito Santo. Pronto, agora receba. Pronto, fale comigo agora. E aí ele falou umas palavras estranhas. Pronto, a irmã foi batizada. Irmão, essas pessoas precisam apanhar de gato morto por trazerem tamanha profanação, não é? Ao meio da noiva, ao seio dos santos, a noiva de Cristo. Irmão, batismo com o Espírito Santo é coisa seríssima, é coisa finíssima, coisa gloriosa demais para as pessoas vulgarizarem com essas mulheres com espíritos de leviandade, com espírito de sensualidade, que você às vezes você tem que desviar o olhar. Elas se auto-intitulam pastoras, mas um comportamento imundo, uma roupa imunda. Não é mais assim. A Bíblia não muda, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Resumindo esse pequeno vídeo, eram as duas palavras que eu queria dizer a vocês sobre o nome de Yahshua e sobre pessoas combaterem aquilo que eles nunca viram, não conhecem, foram na faculdade conservadora, vinda do que eles chamam da reforma. Querido irmão, nada que é reformado presta. Não, nada que é reformado presta. Ou vocês pensam que o Salvador não tinha uma igreja? Porque quando veio Constantino arrumando aquela coisa toda, a igreja já tinha 350 anos. E depois, então, foi feito aquele concílio de Nicéia, e aí foram introduzindo coisas estranhas, e depois houve uma reforma deste grupo. Isso não quer dizer que não havia um grupo, não é? Mas ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele falou exatamente isso a Elias. Eu tenho 7.000 pessoas, joelhos que não se dobram diante de Baal. Deus sempre tem os seus. Então essas pessoas vinham pela história fora, sem serem conhecidas, sem serem notadas, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Veio a reforma, e aí a reforma fez o que fez aí, e pronto, agora isso é a verdade absoluta, e nós não podemos sair disso, e assim por diante. E a reforma diz coisas boas e diz coisas ruins. Não, eu não sou crente reformado, eu sou crente em Jesus Cristo, eu sou crente em Yahushua HaMashiach, amém? Deus abençoe você, a gente se vê na próxima. Eu gosto de causar polêmica, sabe por quê? Porque foi para isso que Deus me levantou, para contestar esta realidade longe da verdade do Evangelho, essa realidade de clubes, de academia, de guetos da religião, essa religião rala, não é? Que vem comendo por baixo como um câncer que destrói toda a verdade. Deus abençoe você, amém, irmão? Deus abençoe você, a gente se vê na próxima. Amém, Jesus.